Você já parou para pensar na possibilidade de ler a Bíblia inteirinha em apenas um ano? Nós preparamos um material muito especial para você meditar nas Escrituras Sagradas, lê-la em um ano. Fizemos a Bíblia da Caminhada Bíblica, onde você tem ali, além do texto sagrado, você tem ali alguns comentários, reflexões em cima do texto que você lê por dia, com aplicações cristocêntricas, aplicações práticas e um resumo da porção lida para que você possa absorver e guardar alguma informação no seu coração. Tenho certeza que a caminhada bíblica vai ser revolucionária na sua vida. Não deixe de adquiri-la. Observe a letra gigante, folha de primeira linha, versão atualizada. E se você desejar adquirir, entre em contato pelo telefone 051 98111 9571. Além de você ler a Bíblia inteira em um ano, você vai poder dar o melhor de todos os presentes para a pessoa que você ama, facilitando assim a compreensão de cada capítulo da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Adquira já a sua. Deus abençoe. E vamos lá então? Série Resolução de Conflitos. Tema de hoje, pessoas problemáticas e conflitos internos. Você conhece alguma? Você sabe o que é um conflito interno? Quantas vezes nos deparamos com pessoas muito problemáticas? E quantas inúmeras vezes nós nos debruçamos com conflitos internos e nós não sabemos como resolver? O que será que Deus vai falar ao nosso coração nessa hora? Vamos prestar atenção então? Querida mulher, o efeito do pecado em nossa mente é grande e eu diria que é gigante. Ele permeia os nossos pensamentos, os nossos desejos, a nossa capacidade de raciocinar, não é verdade? As nossas vontades muitas vezes são dominadas por esse próprio resultado dos efeitos noéticos, como a gente pode dizer, do pecado, né? Muitas vezes os nossos sentimentos e até mesmo o nosso senso de humor. Consequentemente, nossos corações, que são maus. Como assim, Cíntia? Os nossos corações são maus. A Bíblia diz que o nosso coração, ele não é simplesmente corrupto, mas ele é desesperadamente corrupto. Então a gente não pode confiar nele. Então o nosso coração, que é mau e que é pecaminoso e que muitas vezes nos engana, pode ter inúmeras maneiras de sabotar a nossa tentativa de resolver os conflitos de forma que honremos ao Senhor. Porque a gente não está aqui estudando todas as tardes ou meditando em forma simplesmente de resolver os conflitos. Mas a nossa grande questão é resolver os conflitos de forma que agrade a Deus. Por isso que o nosso referencial é totalmente bíblico e a gente não pode esquecer que o efeito do pecado em nossa mente é grande e ele permeia, perturba o nosso pensamento. E isso impede, muitas vezes, da gente conseguir solucionar os conflitos que muitas vezes são internos, tantas outras vezes você ainda nem parou para pensar que eles podem existir no seu coração, então eles são ignorados, muitas vezes. E aí, cada vez mais eles vão aumentando, porque a gente não faz nenhum diagnóstico de por onde eles andam e muitas vezes eles estão tão pertinho de nós que é dentro do nosso próprio coração, não é verdade? Então eu queria inicialmente colocar para você quais são as posturas e mentalidades não bíblicas, tá? Que as pessoas assumem ao se aproximarem do problema. Ou seja, quais são essas reações, ou qual é a mentalidade, ou o comportamento, ou a postura, como você queira colocar, né? Que não é bíblica, ou seja, que eu e você não devemos utilizar de pessoas que assumem ao se aproximar dos problemas, ou como é que a gente age, né? De forma não bíblica. Primeira mentalidade, é uma mentalidade de vencedora. Essa postura é muito parecida, né? E nos dias de hoje a gente tem que ter bastante cuidado, porque nós somos muitas vezes, mesmo a mulher cristã que não tem um certo aprofundamento bíblico, muitas vezes não tem um filtro para poder observar quais são, até onde eu devo acreditar nessas questões,
quem que eu estou ouvindo, mesmo quando se trata da Bíblia, né? A gente precisa ter muita preocupação, porque essa mentalidade de vencedora é muito pregada, inclusive como se fosse verdade bíblica, mas não é. A teologia da prosperidade é uma das que mais bombardeia essa questão. Você precisa determinar, você é uma vencedora, você não pode deixar que essas coisas aconteçam. Então, essa perturbação mental que vem com uma falsa capa de Bíblia, mas que não é, faz com que essa postura seja totalmente parecida, por exemplo, com um advogado, digamos assim, um advogado arrogante. Essa pessoa pode recorrer, com certeza, à intimidação ou à manipulação para ganhar aquela questão, ou o próprio debate, se o conflito for na questão da comunicação, né? Assim como Diótrefes fazia, que é um personagem bíblico, né? Você pode se tornar, então, um homem punitivo, uma mulher punitiva, inclusive orgulhosa. Então, você já começa aqui a perceber algumas reações, né? Ou mentalidades não bíblicas que muitas vezes as pessoas assumem ao se aproximar do problema. A primeira delas é essa aí, mentalidade de vencedora. Depois você dá uma lidinha no livro de 3 João, capítulo 9, versículo 10, e pensa bem no que as Escrituras nos orientam a esse respeito. Então, mentalidade de vencedora não é nada saudável biblicamente para eu e você ter um comportamento assim quando se trata de conflito, tá certo? A segunda é ser uma pessoa dominadora. Essa é a pessoa que de maneira egoísta controla a conversa, muitas vezes inclusive falando sem parar. Às vezes tem até a razão, mas aquela mulher que domina, que não sabe até onde deve ir, que não tem nem o simancol básico de saber a hora de falar e a hora de calar, principalmente, né, quando a gente está com outra pessoa, porque dificilmente a gente vai ficar falando sozinha, apesar de que algumas mulheres têm esse costume. Então, a questão aqui é de querer dominar toda a conversa, muitas vezes do próprio oponente, não deixar nem ele falar. Então, esse também é um comportamento errado e não bíblico. Será que você não tem sido uma mulher assim? Porque senão a gente se torna como uma mulher insensata, como nos diz Provérbios, né? Que não tem nenhum tipo de prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Por que eu falo isso? Porque a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio, o coração. Ah, meninas, como nós temos mulheres assim, dominadoras, que não tem um simancol, que fala, isso chega a ser até indelicado. Então a gente precisa ir fazendo uma autoavaliação para ver se essas posturas, não é, ou mentalidade não está fazendo parte, não é, da nossa vida quando se trata de conflito ou de problema. Tem uma outra característica, um outro tipo de pessoa que é chamada aqui pelo nosso autor de amante da paz. O nome é até bonito, né? João capítulo 12, dos versículos 42 ao 43, depois você lê lá, tá bom? Essa é a atitude daquela pessoa que, digamos assim, ela odeia tanto o conflito que ela cede para o outro, lá para o outro lado ou para outra pessoa, não porque tenha sido persuadida com um raciocínio lógico e correto, mas porque ela muitas vezes está com medo. Então, por isso que é um amante da paz, tipo assim, eu não vou nem entrar nessa questão porque isso vai dar confusão. Não estou querendo dizer com isso que você vai ficar criando confusão com as coisas. Mas se é algo lícito e se é algo bíblico, você precisa sim aprender a se posicionar. Ser sim uma pacificadora de conflitos, mas não uma amante da paz. No sentido de que, não, eu não estou convencida, eu sei que eu estou certa, mas eu odeio tanto o conflito que eu não vou nem mexer nisso. Então, eu nem resolvo o conflito e ainda concordo com a outra pessoa. Então, eu estou sendo conivente com ela. Então, a essência dessa mentalidade é, digamos assim, o que você quiser vai ser bom para mim. Mais ou menos como Pilatos, lava as mãos quando tem o poder de decidir. Tá entendendo? Eu não estou querendo dizer com isso que é para você ficar procurando confusão. Eu vou enfatizar porque não é essa a ideia. A ideia é que você decide o que você achar que fica melhor para mim,
para que a gente nem entre nessa questão de resolver conflito. Ou então, por favor, não se aborreça, ou então faça qualquer coisa para me rejeitar ou para me envergonhar, então não vou nem entrar nessas questões. Então vejo que o nome parece ser bonito, mas o amante da paz, nesse sentido aqui específico, não é algo saudável e nem é algo bíblico, certo? Quarta característica aqui, aquela mulher que gosta de desdenhar, sabe o que é isso? Esse estilo de resolução de conflitos manifesta uma atitude a respeito da questão em mãos, ou seja, a respeito daquilo que está acontecendo. Você muitas vezes está fazendo, como a gente diz, uma tempestade num copinho de água. Nem é tudo isso, mas você está desdenhando do outro. Você está aumentando a questão, porque a sua mentalidade está corrompida e isso não é algo bíblico e muito menos algo que vai resolver os seus conflitos, certo? Um outro tipo de pessoa evasiva, sabe o que é isso? Elas não têm necessariamente uma atitude, né, das senhoras, mas através de uma variedade de meios, como responder perguntas com perguntas, redefinir termos para promover ambiguidade, elas querem, digamos assim, provocar, não é? Elas querem invadir um espaço que muitas vezes nem são delas. Elas tentam se esquivar de questões importantes de maneira egoísta e isso também não resolve o problema. São pessoas que muitas vezes entram em confusão por nenhuma necessidade. Alguém te faz uma pergunta e você normalmente devolve a mesma pergunta, não com o intuito de resolver, mas de provocar, ou até mesmo de se achar superior. Quantas pessoas que a gente conhece, né, que demonstram essa arrogância que se encontra dentro do coração. Muitas vezes se esquivam, mudam de um lugar para o outro, quer sejam questões eclesiásticas, normalmente eclesiásticas, porque normalmente no trabalho ele não pede para sair, né? Normalmente são pessoas que têm esse tipo de reação lá no meio mesmo e se dizem pessoas ainda cristãs, né? Outro tipo de mentalidade não bíblica que as pessoas assumem ao se aproximar do problema é transferir a culpa. Eu até já entrei um pouquinho nessa questão aqui em um dos temas anteriores ainda dessa série, né? Esse é literalmente o truque mais antigo da Bíblia. Transferir a culpa ou se justificar, né? Afinal de contas, desde Gênesis, não foi assim? Quando o pecado adentrou, lá na criação, quando Deus criou Adão e Eva e disse, tá aí tudo para vocês dominar essa terra, dominem a terra, deem nome aí para os animais, se desenvolvam, cresçam, se multipliquem, mas olha, não comam daquela fruta. A única coisa que Deus pediu para não fazer, porque se vocês comerem dela, certamente vocês vão morrer. E quando Satanás, né, em forma ali de uma cobra, chegou e ficou perguntando, questionando para Eva, enfim, você já conhece toda a história. Quando Deus que caminhava, que tinha encontro marcado com a criatura, Adão e Eva, na viração do dia ou no finalzinho da tarde, o que aconteceu? Deus não chamou Eva, Deus chamou Adão, porque a liderança é masculina. Quem comeu ali, quem ouviu a serpente foi Eva. Eva também ofereceu para o seu marido não teve o pulso na hora, nem a liderança necessária para dizer, Eva, tome vergonha, jogue isso fora, isso aí não é para você. Não, ele foi junto também. E aí quando chegou na viração do dia, porque Deus é Deus, e ele fazia isso todos os dias, naquele dia ele também foi no finalzinho do dia. E quando ele chegou lá, é que ele chamou Adão, e eles se esconderam. Que foi que Adão respondeu? A esposa que tu me deste, né? Ela me deu da fruta aqui, da árvore que não era para pegar, e eu comi. Então tem pessoas que têm sempre essa mentalidade de transferindo a culpa. A postura mais correta de Adão é, eu errei. Me perdoe. Mude minha vida. Não, o problema foi Eva, não foi ele. O que tem de pessoas assim até os dias de hoje. Olha, eu só fiz isso porque você também me fez isso, né? Então a gente continua, mas isso não é algo bíblico. Tem relatos bíblicos, mas não é algo que agrada a Deus. Nós não podemos continuar com essa mentalidade se nós quisermos resolver os nossos conflitos.
Um outro tipo de mentalidade não bíblica é uma pessoa manipuladora. E tem muita mulher manipuladora, você sabe do que eu estou falando, não sabe? Ela usa uma variedade de técnicas e postura para poder o outro se sentir culpado. A errada foi ela, mas ela muitas vezes tem uma oratória boa, tem bons argumentos e ela manipula o outro. Mesmo que os seus argumentos sejam lógicos, ela se esforçará para você acreditar que está errado por querer que ela enxergue as coisas à sua maneira. Tem gente até que tenta manipular o próprio Cristo, não é isso? Muitas pessoas tentaram manipular, os fariseus eram mestres para fazer isso. Lê depois Mateus capítulo 20, dos versos 20 a 23, o Evangelho de Lucas traz o mesmo relato no capítulo 2. São manipuladores de fichinha, prontos para tentar mostrar para o outro, mesmo que ele esteja certo, que o errado é ele. Então, antes da gente dar seguimento, eu gostaria de trazer esse tipo, né, podemos dizer assim, ou essas posturas e mentalidades não bíblicas que as pessoas muitas vezes assumem quando elas se aproximam, então, do problema. E agora eu queria entrar um pouquinho aqui em algumas questões, não vai dar tempo de citar todas, obviamente, mas eu queria mostrar para vocês, através do livro de Provérbios. Eu não vou conseguir ler todas, eu ia abrir aqui, mas eu acho que eu vou só citar as referências. Todas encontradas no livro de Provérbios, de pessoas problemáticas. Você conhece algum tipo de pessoa que é problemática? Por que nós estamos tratando disso, Cíntia? Porque a pessoa problemática, ela é mestre, ela é doutora, não em resolver conflitos, mas em criar conflitos. Então eu queria trazer alguns tipos, né, de pessoas que o livro de Provérbios biblicamente nos traz, porque de repente você pode ou se identificar, ou você pode identificar alguém que você ame e poder assim ajudar ou compartilhar esse estudo com a pessoa, né? Às vezes você fica meio sem graça de poder falar com a pessoa, conforme a gente diz, né, de exortar, ou de repreender, ou de aconselhar. Então, de repente você clica esse meu link que a pessoa não me conhece, diz, olha que estudo interessante que eu achei, falou muito ao meu coração, eu queria que você ouvisse. E de repente pode ser que Deus use essa pequena serva aí para que fale ao coração dessa pessoa. Então, pessoas problemáticas que o livro de Provérbios traz. Primeira delas, pessoa iracunda. Provérbios capítulo 15, versículo 18 diz que o homem ou a mulher iracunda suscita contendas, mas o que tem ânimo longo ou longânimo apazigua a luta. Essa pessoa ou esse tipo de pessoa iracunda, que vem de ira, sabe aquela mulher que parece que está sempre brava? Conhece alguém assim? Essa pessoa muitas vezes ela é passional a respeito de diversas coisas, mas sua paixão intensa frequentemente se expressa sempre com uma ira pecaminosa. Parece que ela está sempre armada, parece que ela vai explodir de tanta raiva que ela tem. Você conhece alguém assim? Esse é um tipo de pessoa que o livro de Provérbios traz que não ajuda em nada para resolver o conflito. Então eu queria que à medida que eu fosse trazendo alguns tipos de pessoas, segundo o livro de Provérbios da Bíblia, você pudesse ir fazendo uma autoavaliação da sua vida. Será que você não é uma mulher muito iracunda? Ah, querida mulher, não vale a pena. Ira faz parte dos frutos da carne. Nós precisamos nos encher com o fruto do Espírito e não da carne. Quer ver um outro tipo de mulher ou de pessoa problemática que o livro de Provérbios traz? É aquela mulher perversa. O homem ou a mulher perversa espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Provérbios capítulo 16, versículo 28. Como tem pessoas assim? Tem mulheres que por questões e conflitos do coração, que a gente vai ver daqui a pouquinho, porque uma coisa está interligada à outra, muitas vezes fica fazendo fofoquinha, disse-me disse, criando contendas, ou seja, espalha. Contenda não é para ser espalhada, contenda é para ser solucionada, resolvida. Mas se você for uma mulher problemática, você não vai conseguir resolver desta forma. Então é por isso que é importante a gente ver tipos, né, de pessoas problemáticas que a própria Bíblia nos traz. Pessoas perversas são pessoas problemáticas. Então, eu vou usar o termo
pessoas, né? Porque eu sei que tem homens também aqui que nos ouvem, apesar que o nosso público maior é feminino. Desculpe-me. Mas eu vou usar o termo aqui pessoa, mas você pode substituir por mulher de forma bem tranquila. Então, a mulher iracunda é uma pessoa problemática. A mulher perversa é uma pessoa problemática. O amante da transgressão também é uma pessoa problemática, porque ao invés dessa pessoa amar a vida, a sabedoria, a Deus e a justiça, essa pessoa é rebelde e ama sempre o pecado e a contenda. Sabe aquela mulher confuseira? Sabe o que é mulher confuseira? Nem sei se existe esse nome, mas aquela mulher que vive criando confusão. É amante da transgressão. Ela caminha assim, ó. Ela não cria o problema, ela é o problema. Por isso que é uma pessoa problemática. Minha irmã, você não foi nascida para esse fim. O que tem de mulher que é amante da transgressão, que simplesmente não cria problema, isso é um tipo de pessoa que se torna problemática no meio social. Onde ela passar, ela vai com certeza espalhar conflito, isso é pecaminoso. Uma mulher obstinada, um tolo obstinado, é alguém que não compreende, que não pensa, não porque não tem porque tenha alguma deficiência mental, mas simplesmente por sua propensão em fazer as escolhas erradas. Provérbios capítulo 18, verso 6 diz: os lábios do insensato sempre entram em contenda, e por açoites brada a sua boca. Ah, Jesus amado! Já parou para pensar quantos tipos de pessoas problemáticas nos diz o livro de Provérbios, né? Essa pessoa não é uma pessoa que falta ou que tenha qualquer tipo de prejuízo, digamos assim, mental, mas é alguém que ela está sempre criando problema. Ela é o problema porque ela sempre faz as escolhas erradas. E as escolhas que a gente faz, aí você diz, ai, Cintia, mas eu não sei nem se eu já fiz escolha. Todos os dias nós fazemos escolhas. Quando acordamos, a gente já começa a fazer a primeira escolha. Eu levanto ou eu durmo um pouquinho mais? Eu acordo mais cedo para eu fazer parte da oração da madrugada ou eu fico dormindo? As escolhas todas nós fazemos. Você é responsável pelas suas escolhas. Se você escolher ou fizer opção por escolhas erradas, consequentemente, você vai ter também uma colheita errada, que não glorifica a Deus, né? Outro tipo de mulher, aquela mulher escarnecedora, que é um outro tipo de pessoa problemática. Lança fora o escarnecedor e com ele se irá a contenda, cessarão as demandas e a ignomínia. Provérbios 22, capítulo 10. E um outro tipo de mulher problemática é a mulher rixosa. Como um carvão é para a brasa e lenha para o fogo, assim é o homem ou a mulher contenciosa para acender rixas. Provérbios capítulo 26, versículo 21. Sabe o que é uma mulher rixosa? É uma mulher que não tem virtudes, que não tem ações louváveis, ações bondosas. É o contrário da mulher virtuosa, é a mulher rixosa. É como um gotejar contínuo. Já parou para pensar? Você já teve o problema, que eu já tive uma época aí, de uma pia que estava com probleminha, não estava vedando direitinho. E aí ficava aquele gotejar, tuc, 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 aquele barulho irritante. É mais ou menos assim a mulher rixosa. É horrível. Tem países que existem pessoas que utilizam esse barulhinho do gotejar, inclusive para a morte, de tanto que incomoda. Não seja uma mulher rixosa, seja uma mulher virtuosa, porque uma mulher rixosa é um tipo de mulher problemática, que Provérbios aqui deixa claro. Depois você vai tomando nota aí, você vai ler com calma, eu estou deixando só o versículo, mas você pode ler dentro do contexto ali também, tá? Um outro tipo de pessoa problemática é uma mulher arrogante. Provérbios capítulo 28, versículo 25. Tem tanta arrogância, tanta soberba, que eu não sei onde aprendeu, porque a Bíblia é um sentimento totalmente antibíblico. Por isso que a gente diz que são pessoas problemáticas. Cíntia, mas tem alguma mulher cristã arrogante? Ah, tem. Tem mulher que é fiada no seu currículo, na sua inteligência, na sua beleza física, no seu tempo de igreja, para que tanta arrogância? Para que tanta arrogância? Levaremos nada disso. Nada dessa terra nós vamos levar para a nossa casa, verdadeiro lar. Devemos ter um comportamento totalmente diferenciado de arrogância. Pelo contrário, devemos ser humildes, né? Então, querida,
A Bíblia nos adverte para que nós não sejamos esse tipo de gente. Às vezes é até necessário você começar a observar. Se você não é uma pessoa problemática assim, se não se encaixa em alguma dessas aqui de Provérbios, não, de 31, mas Provérbios 31 é o nosso alvo. Mas talvez você diga, não, eu não sou uma pessoa assim, mas eu caminho perto de pessoas que são. Muito cuidado. Talvez seja necessário até você se afastar um pouquinho mais para manter a amizade, para não se contaminar. Sabe os sintomas do Covid-19 que está fresquinho na nossa mente? Um contaminado contamina vários outros? Então, normalmente, você vai escolher para caminhar, deveria pelo menos escolher na caminhada cristã, mulheres que te levassem para mais perto de Cristo Jesus. Porque quando a gente começa a caminhar muito junto, a gente acaba praticando as mesmas coisas. É ou não é verdade? A minha avó, uma das minhas avós, né? Nós já estamos em janeiro, parece que ainda é 2022, a gente está se adaptando ao ano 2023, né? 2022 eu perdi minhas duas avós, uma em junho e a outra no dia 27 de dezembro. Uma no dia 6 de junho e a outra no dia 27 de dezembro. Minhas duas avós. E as duas com 95 anos de idade. E uma delas dizia assim: quem com porcos andam, farelos come. Procure andar com pessoas que não sejam problemáticas. Agora, aprenda a conviver, a ter um olhar atento para identificar e poder ser bênção e ajudar a essas pessoas problemáticas. Conseguiu ver aí a diferença? E mais, não seja você uma mulher problemática. Nós já vamos automaticamente, amada mulher, ter muitos conflitos nessa vida. Por que você quer ser uma causadora de conflito? Será que não está na hora de você aproveitar que o ano recém começou, fazer uma avaliação da sua vida e orar pedindo a Deus que mude o seu jeito de ser? Deus pode transformar a sua vida. De uma mulher problemática, você pode ser uma mulher abençoada e abençoadora. Esse é o desejo do Senhor. Por quê, Cíntia? Porque eu e você devemos ter um comportamento como uma cidadã do céu. Uma cidadã do céu não vai ser uma pessoa que vai ser problema na vida de ninguém. Então você precisa encarar a sua realidade, fazer uma avaliação da sua vida, um diagnóstico, inclusive daquelas que você caminha mais de perto, para poder você observar e rogar a graça do Senhor sobre a sua vida, certo? Além dos problemas com postura não bíblicas e pessoas problemáticas, os nossos conflitos ou atitudes internas podem muito bem impedir ou frustrar nossa capacidade de solucionar conflitos à maneira de Deus. Então eu queria trazer aqui para você alguns tipos de conflitos internos, certo? Eu sei que muitas vezes você é uma pessoa, uma mulher problemática porque você está cheia de conflitos internos. Eu não estou querendo dizer ou minimizar os problemas que você teve, talvez na infância, talvez mulheres que foram abusadas sexualmente na infância, mulheres que padecem por agressividade verbal ou física dentro do casamento, mulheres que foram... Olha, existe várias coisas que podem ter acontecido na sua vida e eu louvo a Deus porque Deus está te dando a oportunidade de você ouvir verdades do Senhor. Queria dizer para você que independente do seu sofrimento, independente da situação que você passou, Deus pode mudar a sua trajetória e a sua vida. Quais são os conflitos internos que te impedem de caminhar de uma forma mais saudável? Então eu queria citar alguns deles aqui. Talvez você seja dominada por alguns deles. 1, 2, 3, 4, teria vários outros. Eu não vou ter tempo de citar todos. Mas eu gostaria de trazer, à luz das Escrituras, algum deles. O primeiro deles é um conflito interno chamado medo. Você é uma mulher medrosa? O medo, minhas queridas, o medo, em certo grau, ele é até construtivo, né? O medo, ele vai fazer você superar, ou ele vai te bloquear.
Então, observe, na medida certa, você pode até admitir, mas eu quero dizer que o medo pode ser destrutivo, altamente destrutivo, quando ele é atribuído à fonte de poder, ou de uma forma tão grande, com muito mais poder do que o que a Bíblia permite. Quando temos mais medo da pessoa com quem estamos em conflito do que desagradar o próprio Deus, então estamos lutando com um medo pecaminoso. Às vezes você é coagida por medo. E eu vou além disso. Tem pessoas, tem mulheres tão medrosas. Tem medo de tudo que você imaginar. Até de um mosquito que não faz mal para ninguém, a criatura tem medo. É o poço do medo. Medo que ultrapassa o limite permitido por Deus. Se torna um medo pecaminoso. E isso pode te causar vários conflitos. Vários conflitos sem resolução, porque o medo vai te impedir, o medo vai te bloquear. Tudo você faz pavor, tudo você paralisa porque você tem medo de tudo. Que tal você começar a ter segurança em Cristo Jesus e a vencer alguns obstáculos? E começar a pensar, mas por que eu tenho tudo isso de medo? O que aconteceu que me bloqueou tanto? Porque se torna um vício daqui a pouco. Eu tenho tanto medo que eu estou com medo sem saber do porquê que eu estou com medo. Então, muito cuidado. O medo é um conflito interno que não vai solucionar de maneira nenhuma nenhum tipo de conflito à maneira que Deus deseja, certo? Outro conflito interno, amargura de alma, mulher que é amargurada de alma. É normalmente aquela mulher reclamona, murmurenta. Isso é destrutivo, totalmente destrutivo para a resolução de problemas, resolução de conflitos. Muitas vezes ela gera muitas atitudes pecaminosas, porque quando você é uma mulher amargurada, normalmente você é uma mulher desconfiada, você é uma mulher que está sempre com dúvida, ou seja, uma mulher insegura. Você é uma mulher que não respeita, normalmente você é uma mulher rebelde, você é uma mulher que tem um espírito crítico, você tem atitudes desdenhosas. Efésios capítulo 4 já nos instrui sobre esse tipo de comportamento ou conflito. Não combina uma mulher que diz ser cristã ser amargurada. A amargura adoece a alma. A amargura, e quando vai criando, a amargura vai aumentando com coisas indigestas, não resolvidas, né? Coisas do coração. Por isso que a semana passada nós estudamos, né? Que os problemas do coração, que o problema do coração é de fato o coração do problema. Porque tudo que aparece vem do coração. Então a gente precisa observar essas atitudes internas. Você é uma mulher amargurada? Uma mulher que tem contentamento, ela não é amargurada. Ela é uma mulher segura. O que é que te causa tanta insegurança? Tanta desconfiança, tanta rebeldia? Porque aquela mulher sempre do contra. Conhece assim? Mulheres assim? Está se identificando? São as mulheres que normalmente ficam naquela atitude da defensiva, né? Sempre com a sua raiz lá no orgulho, que está perto da amargura. A atitude defensiva nunca quer enfrentar as emoções, né? Porque elas são desconfortáveis e elas são associadas, normalmente, a desrespeitar ou a estar errado a respeito de algo. É uma pessoa que nunca quer ser repreendida. Falta sempre humildade para essa pessoa. Então vejam que as atitudes do coração ou os conflitos internos, as atitudes que a gente tem externamente, e nós vamos falar sobre isso depois, elas são apenas revelação de coisas que acontecem no nosso coração, de conflitos internos que não são resolvidos. Quer ver um outro conflito interno? Que a Bíblia condena, todos esses aqui. São conflitos internos que jamais vai resolver qualquer tipo de conflito e que não agrada a Deus, que você precisa sair nessa tarde com consciência de que é pecado.
Deus deseja mudar o seu coração. Principalmente se você é uma mulher cristã, você não está agindo como uma cidadã do céu. Olha aqui um outro tipo de conflito interno, falsidade. A honestidade é possivelmente o princípio fundamental da comunicação bíblica. Ah, como é bom quando a gente tem mulheres honestas, né? E qual é o oposto disso? Falsidade. Por quê? A falsidade não permitirá jamais a resolução de conflitos. Pelo contrário, ela vai ampliar, ela vai aumentar. Ela pode ser um engano praticado através sempre de uma informação ou até mesmo de ocultar uma informação. Sabe aquela meia-verdade, aquela quase verdade? Como é terrível esse sentimento de falsidade, de ser traído. E quando é uma traição ainda, é ocasionada pelo fogo amigo, digamos assim, aqueles que estão do teu lado, aqueles que deveriam ser os que estão na mesma passada, caminhando junto, procurando resolver os conflitos juntos, são exatamente os maiores causadores de conflitos, porque são falsos. Minhas queridas irmãs, observem os seus corações, que fique bem longe de nós qualquer tipo de falsidade. Isso não provém de Deus. Isso cria conflito, isso amplia o conflito, isso não é algo que agrade ao Senhor. Quer ver um outro conflito interno? É aquela mulher que vive desprezando a outra pessoa. Essa é uma atitude sempre de menosprezo, ou de ficar desdenhando de alguém. Já usou essa expressão? Desdenhar, não é? Do que ela tem a dizer, tratando sempre como se fosse algo de menor importância, ou até mesmo sem importância, né? Essa atitude, ela é diretamente oposta à destacada no texto, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Mas, por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Quando você é uma mulher humilde, você não despreza ninguém. Quando você fica desprezando as pessoas, significa ausência de humildade no seu coração. E nós somos, pelo menos devemos ser, filhas, discípulas do maior de todos os exemplos de humildade, da excelência da humildade, que chama-se Cristo Jesus. Por que que você é uma mulher assim, que fica desdenhando e desprezando as pessoas? Muitas vezes formando, inclusive, as panelinhas, botando mais fogo na fogueira, mais lenha na fogueira, criando, aumentando o problema. O desprezo é associado sempre, sempre, sempre a uma atitude de soberba, de arrogância, de orgulho. Está tudo junto, é tudo primo, é tudo parente, é tudo farinha do mesmo saco, que se torna sempre um impedimento, e vai sempre ser assim, um impedimento para resolver conflito. Então, enquanto eu estou falando sobre esses conflitos internos, eu queria que você começasse a pensar na sua vida. Será que eu não sou uma mulher amarga? Será que eu não sou uma mulher soberba? Será que eu não sou uma mulher orgulhosa? Uma mulher que despreza as pessoas? Será que eu não estou sempre com atitude na defensiva? Será que eu não sou uma mulher desconfiada? Será que eu não sou uma mulher insegura? Será que eu não sou uma mulher amarga? Será que eu não sou uma mulher falsa? Olha quantos conflitos internos existem no nosso coração. Será que eu não sou uma mulher suspeita? A desconfiança de Saul por Davi fez com que ele fosse uma pessoa muito difícil de lidar. Parafraseando Charles Spurgeon, a suspeita faz do homem um tormento para si próprio e um espião dos demais. Sabe aquela pessoa desconfiada assim? Olha o tamanho do olho. O seu próprio espírito de suspeita criará a maior parte dos problemas, porque ela não confia. Totalmente desconfiada. Uma mulher insegura, uma mulher desconfiada, uma mulher que suspeita de tudo. Nós não podemos ter atitudes assim. Esses conflitos internos que eu estou citando aqui, eles não ajudam a gente a crescer, eles não fazem de nós mulheres saudáveis. Quer ver um outro tipo de conflito interno? Ódio. O ódio é o oposto do amor. O nosso tema do quadriênio é: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, e do maior deles, portanto, é o amor. Você é uma mulher amorosa? O ódio excita sempre contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Provérbios capítulo 10, versículo 12. Como precisamos de mulheres mais amorosas, ao invés de mulheres odiosas, estão sempre amarguradas.
recheadas de ira, de ódio, de orgulho, de soberba. Tudo isso deve ser lançado fora do seu coração. Toda essa turbulência de conflito interno, de arrogância, de soberba, esvazie-se de si mesmo. Um outro tipo de conflito interno é a aspereza. A raiz desse termo hebraico diz respeito ao efeito exercido por um jugo excessivamente pesado, que é inclusive difícil para suportar. Tem mulher que parece uma lixa de pé, grossa, não é? Áspera. Está associado à característica de alguém que é extremamente dura, uma mulher teimosa, uma mulher rude, uma mulher cruel, uma mulher áspera. Será que as pessoas que convivem com você normalmente estão contra você um conflito? E talvez, será que elas não enxerguem você exatamente porque você é uma mulher áspera? Talvez você comece a fazer algumas perguntas. Como é que eu estou comunicando essas atitudes de aspereza às pessoas com quem eu estou em desacordo, por exemplo? Como é que eu posso perceber isso? Primeira delas, má vontade ao examinar pedidos ou até apelos feitos pela outra pessoa, né? Reagir com a outra pessoa de maneira sempre descortês, arrogante. Sabe aquela pessoa sempre mal educada, mal criada, como a gente pode falar? O que tem de mulheres, eu acho que a gente deveria criar um curso de diplomacia, onde deveriam estar as mulheres mais diplomatas, que é o contrário de áspera, né? As mulheres cristãs, na SAF, nas igrejas, porque nós poderíamos certamente conseguir resolver vários outros conflitos se nós agíssemos assim. Normalmente são mulheres que têm uma atitude crítica, condenatória ou até mesmo inflexível em relação a outra pessoa ou até mesmo inflexível em relação à programação. Às vezes a gente monta, né, nossa organização nos ajuda muito. A gente monta agora início do ano todo o calendário anual das programações, né, com as datas comemorativas. Isso é ótimo, disciplina, organização. Mas às vezes uma mulher engessada, totalmente flexível, precisa ceder aquela data para algo maior, que envolva mais pessoas, por exemplo, na igreja. Não, mas a SAF já pensou nisso há 2 anos e não consegue pensar em algo maior. Eu utilizo muito a expressão SAF porque é nossa própria aqui, da nossa denominação Igreja Presbiteriana. SAF significa Sociedade Auxiliadora Feminina. Você que talvez diga, mas o que é SAF? Não é Serviço de Assistência Funeral, é Sociedade Auxiliadora Feminina, é uma bênção. Aliás, o lema da SAF, ser uma bênção, estar na SAF, ser da SAF, porque é o lugar da mulher presbiteriana, né? Ter expectativas sempre reais. Ai, tu viu? Fulano está pensando assim de mim. Ou cria expectativas e depois se frustra porque não vê nenhum retorno. Tudo isso, eu estou trazendo aqui algumas, digamos assim, atitudes práticas para você questionar aí o seu coração. Muitas vezes você é uma mulher intolerante aos comportamentos das pessoas. E muitas vezes, quando essas pessoas têm um comportamento pecaminoso, você não fica tão triste assim, né? Muitas vezes você é uma mulher que fica desconfiada, vê aquela mulher insegura, totalmente desconfiada, por isso mesmo você não consegue ampliar o seu ciclo de amizade, parece que você está sempre sozinha, você está sempre no canto, você está sempre perdida, você só fica no seu mundinho, porque você é uma pessoa desconfiada, você não consegue confiar em ninguém. Você já passou por algumas questões nessa vida que te levaram a ser desconfiada, mas você precisa ajustar isso, querida. Não são todas as pessoas que vão fazer você passar pela mesma coisa. Às vezes você tem aqueles ar de insulto com os outros, né? Você recusa até mesmo olhar no olho do outro. A gente precisa aprender a voltar a olhar no olho, ó. Eu estou olhando no seu olho. Isso traz credibilidade. Normalmente quando a pessoa está com conflitos internos, ela não consegue encarar o outro. Ela foge o olhar. Já dizem que os olhos é a alma do coração, né? Você precisa parar de interrogar de forma irada, ou então ficar de forma sarcástica, né? Tá sempre sarcástica, tá sempre criticando o outro, né? Ser impaciente, sabe o que é isso? Você sabe o que é ser uma mulher impaciente? Você precisa aprender a ser uma mulher paciente. O nosso mestre é paciente. Ai, Cíntia, mas eu quero ter paciência, mas eu quero que Deus me dê logo. Olha o cúmulo da paciência. A gente só vai acabar com a aspereza quando nós somos mulheres brandas. Esse é o desejo do Senhor para o nosso coração. Quer ver um outro tipo de conflito interno? Irracionalidade. A sabedoria de Deus é disposta a ceder e considerar o ponto de vista do outro.
Existem sempre duas palavras que denotam o uso da razão. Indulgente, que é o ponto de ceder, e tratável, que é aberto para a razão, disposto a ceder. Você é uma mulher tratável? Você é uma mulher assim? Ou você é uma mulher irracional? Age precipitadamente, peca quem é precipitado. Ah, meninas, a gente vai aprender quando? Deus está nos dando a chance da gente observar, como se a gente vasculhasse o nosso coração, né? Para poder abrir assim e observar se esses conflitos internos não têm sido geradores de vários outros problemas. Analise a sua vida. Quer ver um outro conflito interno? Falta de compaixão. Mas nosso Deus teve misericórdia de nós. Compaixão. A Bíblia diz que ele olhava para as pessoas como ovelha que não tinha pastor, com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão. Você que recebeu a irresistível graça de Deus. Ele não tinha nada de bom para ver em você, muito menos em mim. E ele foi misericordioso e agiu com graça. Sabe o que é graça? Favor não merecido. E agora você que recebe toda essa bênção de quem nunca teve pecado, de quem é gracioso, que é misericordioso, não tem compaixão com um que é igual a você, a misericórdia sempre vai triunfar sobre o juízo. Já nos diz Tiago, capítulo 2, versículo 13. A grande ideia a respeito da misericórdia e da compaixão é que ele não somente sente a dor associada ao outro, né? Mas também ele toma a iniciativa para ajudar e resolver os problemas. Como falta mulheres que tenham iniciativa. Tá todo mundo achando que o outro está fazendo e ninguém faz nada. Tá todo mundo vendo o problema. Quantos líderes estão extremamente sobrecarregados? Quantas famílias pastorais estão extremamente carregadas? Porque quando você chega no contexto de culto, você vê tanta gente muitas vezes, né? Aí você diz, nossa, tem muita gente trabalhando. Não, às vezes é só família pastoral. Nós temos uma necessidade gigante de liderança saudável, de mulheres que têm iniciativa para resolver os problemas. Como que eu vou saber, Cíntia? Coloque-se no lugar do outro, você sempre vai achar mais que uma saída. Eu estou passando por isso, então o que é que seria legal para que eu faça se eu estivesse no lugar da outra pessoa? Quer ver coisas práticas? Morreu alguém, o que é que você faz se fosse eu que estivesse passando por um luto? O que é que eu gostaria que outra pessoa fizesse? Que ela ligasse se estiver longe, não pudesse deslocar. Se ela estiver na mesma cidade, que ela se desloque, se não conseguir naquele horário, mas que ela não deixe de estar perto, de abraçar aqueles que têm possibilidade, largam tudo para fazer e vai, mas eu não tenho palavra nenhuma para falar. Pois é, nessas horas não tem palavra mesmo não, mas a gente tem um ombro, a gente chora junto, a Bíblia diz chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Tem iniciativa! Seja uma solucionadora de conflitos, não seja uma criadora de conflito. Seja você uma bênção de Deus na vida de todas as pessoas, querida mulher, para que você possa ser bênção onde quer que você esteja. Vamos sempre fazer o melhor, dê o seu melhor para Deus. Coloque esses conflitos internos diante da oração. Você precisa orar mais. Isso aí Deus pode tratar, Ele quer, Ele tem todo o poder para mudar a sua vida. Deixe de ser uma mulher amarga, uma mulher iracunda, uma mulher rixosa, uma mulher que é desconfiada, uma mulher que não tem misericórdia do outro, uma mulher que cria problema toda uma vida, uma mulher áspera, uma mulher que tem ódio, uma mulher que suspeita de tudo, uma mulher que despreza, uma mulher que é falsa, uma mulher que tem atitude sempre na defensiva porque não confia em ninguém, e aí, consequentemente, você vai ser sempre uma mulher insegura. Resolva! Diante de Deus, resolva. E se você não conseguir, peça ajuda. Nós temos mestres, conselheiras, né? Mulheres que aconselham mulheres. Talvez você precise de uma ajuda ainda de uma outra pessoa, de uma conselheira, de uma discipuladora, de uma mulher madura. Olha, isso acontece no meu coração, eu sou uma mulher invejosa, eu sou uma mulher amargurada, eu sou uma mulher que só tem um ódio aqui dentro, por isso que você não avança, por isso que você não é a mulher que resolve conflitos, e sim uma que está sempre criando conflitos, aumentando o conflito, e nós queremos, em nome de Jesus, sermos solucionadoras de conflitos, e não ampliadora, criadora
ou acumuladora de conflito, ou pior, ser a própria pessoa que cria diariamente conflito. Então eu gostaria que nessa hora você pudesse refletir um pouco e queria deixar apenas para você fazer um exercício aqui, não é? Aí na sua casa, onde você estiver, quando você estiver aí me ouvindo, né, faça uma lista de atitudes pecaminosas. Pegue um caderninho, uma folhinha, né, que interferem em suas habilidades na resolução de conflito. Você coloca de um lado uma lista de atitudes pecaminosas e aí você divide ou coloca na outra folha atitudes, né, que eu posso fazer para mudá-las de acordo com o que aprendemos no estudo de hoje. Então, se você é uma mulher irada ou iracunda, você precisa ser uma mulher mais amorosa, então você bota lá ira. Aí do outro lado você bota o que é que eu preciso fazer? Ter amor, ter misericórdia. Avalie a sua vida. Diante de todo esse estudo que Deus falou ao seu coração no dia de hoje, pare e pense, porque o orgulho nos impede de crescer. A ira, a amargura, a raiz de amargura, tudo isso que eu já falei aqui, ouça mais de uma vez. E se não conseguir resolver sozinha, peça ajuda. A Bíblia, ela nos é suficiente. O Senhor nosso Deus deseja fazer de você uma mulher diferente esse ano, que seja exatamente uma solucionadora de conflito. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e que nós possamos já aguardar com expectativa o próximo estudo que nós vamos fazer na próxima semana, trazendo agora questões de conflitos externos. Hoje a gente pode tratar dos conflitos internos. E não se esqueça que em Cristo Jesus nós poderemos vencer todos eles para a glória de Deus. Esse é o desejo.